Um tema: o rei e o reino. Amém? O rei e o reino. Por que, Maria, o rei e o reino? É para onde nós vamos. É o propósito. E nós precisamos conhecer o rei. E precisamos andar próximo ao rei. Que a Bíblia diz assim, ó: não acumuleis para vocês tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem destrói, aonde os ladrões roubam e furtam, mas acumule para vocês tesouro nos céus, aonde a traça e o ferrugem não destrói, aonde o ladrão não roubam e nem furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você, a luz dentro de você, são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeia nem armazena em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Ou seja, veja como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus viste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, não vestirá muito mais vocês, ou homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe de vocês e precisa delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Pode sentar. A cada dia o seu próprio mal. Eu passei a semana inteira meditando sobre o rei e o reino. O rei. O rei que foi prometido a nós. E sobre o rei de justiça, o rei de paz e o rei de alegria. Amém? O rei de justiça, o rei de paz e de justiça. Havia profecias acerca desse rei. O profeta Zacarias, ele fala sobre essa profecia, que esse rei viria. Comece a imaginar. Tem uma palavra no Evangelho, no Evangelho de Lucas 17, versículo 21,
que o evangelista Lucas, ele fala que o reino está dentro de nós. Lucas 17, versículo 21, diz assim, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E outra tradução diz assim, o reino está dentro de vocês. O reino. Você se imagina nesse reino? Um reino que no livro de Tito, capítulo 12, fala sobre, Rogério, fala sobre esse rei e fala sobre esse reino. Que está preparado. Que a Bíblia diz que está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou esse reino. E o rei está esperando a noiva. Eu estava lendo aqui em Apocalipse capítulo 19, falando sobre o reino e o rei. João, ele fala bem claro no livro de Apocalipse capítulo 19, sobre o rei e o reino. E quando você é leitor da palavra e você começa a meditar sobre o rei e o reino, você começa a deslumbrar o que está esperando o que a igreja está esperando. Paulo falou isso na carta, na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Aquilo que os olhos não viu, o coração, não subiu o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Esse reino está preparado para a igreja. Eu vou repetir para você. O reino está dentro de você. Nós estamos vivendo o reino. Você tem que entender que nós não vamos viver o reino quando nós fecharmos nossos olhos. Nós estamos vivendo o reino agora. Nessa tradução que nós lemos, Lucas fala que o reino está entre vocês. Porque Cristo estava lá. Você lembra quando João começou a pregar? Está no livro de Mateus. Vou ler Apocalipse. Em Mateus capítulo 23, Mateus capítulo 3, que quando João estava anunciando a vinda do rei e a vida do reino, João ele falou isso em Mateus 3, versículo 2. Eu quero que você coma e você entenda o que está preparado para mim e para você. É uma mesa e é um casamento. Todas as situações que nós estamos enfrentando, que nós vamos enfrentar, é para entrar no reino. E o reino não é amanhã. O reino é agora. Ele fala aqui, E ele dizia: arrependei-vos, arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo. Esse é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. O reino. É isso aqui, é a nossa esperança. A nossa expectativa tem que estar no rei e no reino. Aí você vai ler aqui no versículo 13, que foi o dia do batismo, diz assim, então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. E João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? E respondeu Jesus: deixais assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda justiça.
E João concordou. Você lembra que eu falei que o reino, ele é justiça, paz e alegria. É o reino. Esse reino que foi prometido para todo aquele que cresce no nome de Jesus, para viver eternamente com Ele. Falando desse reino e desse rei, aqui em Apocalipse capítulo 19, João, ele dá ênfase sobre esse rei e sobre esse reino, aquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que nós se preparamos para se encontrar com o rei e morar no reino. O meu foco aqui, quero que você entenda, não é coisas perecíveis, coisas palpáveis, coisas que a Bíblia diz, que Salomão falou, que caixão não tem gaveta. Mas eu quero falar algo que é eterno, algo que não vai acabar, algo que Deus, Ele fez uma promessa que estaria conosco para sempre. Ele fala aqui, olha só 19: e depois disso ouvi nos céus algo semelhante a uma voz grande de multidão, exclamava: aleluia! A salvação e a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois é verdadeiro, justo são os seus juízos, e Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. Mas uma vez a multidão exclamou: aleluia! E a fumaça que dela vinha sobe para todo sempre, só para todo sempre. E vi 24 anciões e 4 seres viventes prostrou-se e adorando a Deus que estava sentado no trono, exclamava: amém, aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: louvai ao nosso Deus, todos vocês seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Então ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão, como um estrondo de muitas águas, forte de trovões, que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Porque reina o nosso Deus, o Todo-Poderoso. É esse reino. Por isso que quando Lucas ele fala ali, Rogério, sobre que o reino está entre vós, ou seja, o reino está dentro de você. Qual a sua expectativa do reino? Qual a sua expectativa do reino? E aquilo que o reino, que tem no reino, e que o reino representa para você. O reino. Eu converso com pessoas, quando eu falo do reino, parece que está bem longe o reino. E tem pessoas que não dão importância ao reino. E aquilo que está preparado para a igreja, sobre o reino, e sobre estar com o rei. Porque a Bíblia diz, amado, quando você se importa, você se inclina naquilo que você se importa. Você valoriza. Você cuida. Jesus uma vez falou assim: olha, você vai conhecer a você mesmo
e ao próximo pelos frutos. Porque a partir do momento que você está sendo preparado ou se preparando para morar no reino e tem esse desejo de estar com Ele, a sua conduta, os seus frutos fala que você pertence ao rei, ao reino, e que você quer fazer parte desse reino. Eu vou repetir: o reino é agora. O reino é agora. Aí ele fala aqui: aleluia, pois reina o Senhor Todo-Poderoso. Ele fala aqui, ó, regozijo, vamos se alegrar-nos, dai glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já está pronta. Oh glória! Para vestir-se foi dado linho fino, brilhante, puro. Linho fino são os atos justos dos santos. O anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, eu sou servo como você, como os seus irmãos, que se mantém fiel ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia, é o espírito da palavra. Então é sobre esse reino que Jesus morreu. Ele morreu para que eu e você fizesse parte, para estar lá naquele grande dia desse casamento. Porque a palavra, ela nos leva a pensar. Quando nós lemos na palavra e nós passamos a meditar na palavra, nós passamos a pensar: de que forma eu estou vivendo nesse reino? Se eu tenho sido importante nesse reino? E se eu tenho dado fruto para esse reino? Interessante, falando sobre esse reino, continuando aqui, o versículo diz assim: e vi os céus abertos diante de mim, um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. O cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Amém? Fiel, fidelidade, feliz. Nós temos um Deus que Ele é fiel e verdadeiro. Por isso que Ele falou para os discípulos: eu sou o caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem hora que você fica chateada. Muitas coisas também eu fiquei na caminhada. Tanta coisa aconteceu à minha volta, mas eu não entendia, não compreendia. Devido às minhas escolhas, às minhas atitudes, gerou à minha volta percas, dores nos ossos, dores na alma. Eu não compreendia. Eu achava que pelo fato que eu estava com Deus, pelo fato que eu falava de Deus, eu achava que eu estava, ou seja, ausente, né? Eu sempre estava ausente. E eu achava que estava presente pelo fato que eu estava na igreja. Muitas vezes eu acho que porque eu estou na igreja eu estou presente. E muitas vezes, amado, eu estou dentro da igreja, eu estou ausente de Deus. Está entendendo? Tem hora que eu acho que eu estou presente, mas eu estou ausente da presença dEle. Ele fala aqui, ó: Ele julga a guerra com justiça. Deus, Ele é justo. Você não está só.
Fala para tua irmã, você não está só. Fala aí com fé, você não está só. Ele fala aqui, ó, os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há muitas coroas, e um nome, coroas, e um nome que só ele conhece, ninguém mais. Mas o 13 é terrível, aqui, está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é palavra de Deus. O seu nome é palavra de Deus. Não vem nenhum glória. E o seu nome é palavra de Deus. O seu nome é palavra de Deus. É o verbo. É o verbo. Você sabe essa palavra que soava lá no livro do Gênesis? Haja. E haja sol, e haja lua, e haja de estrela. É essa palavra. A palavra que soava virou carne, encarnou essa carne, tá? Eu vou repetir: o reino está entre vocês. Por quê? A partir do momento que eu leio a palavra, eu medito a palavra, eu coloco a palavra em prática, esse reino está manifestando todos os dias na minha vida, no meu lar, num trabalho, porque eu sou sacerdote, cara. Todo dia eu estou lá meditando, falando. Você está em casa com o teu esposo sentando na mesa falando da palavra. Olha que palavra maravilhosa. Você está ali no reino falando do rei, porque o rei está presente, o pai, o filho está presente, porque o pai e o filho é uma só pessoa. É o verbo, a palavra. A palavra. A palavra. Aqui o versículo 16. Vou ler o 14. E o exército dos céus seguia vestido de linho fino. Olha só no casamento. A noiva, o exército. E o exército conduzindo a noiva até o altar. Você tem ideia? Imagine. Um corpo incorruptível, com as vestes brancas, indo para o altar. E que está esperando você é Deus. Você consegue imaginar isso? Você consegue deslumbrar esse reino e aquilo que está sendo preparado para a igreja? Imagina aí. Ele fala aqui, ao 15: da sua boca saía uma espada afiada, com a qual feriria as nações, e eles a governará com cetro de ferro, e ele pisará no largar do vinho, do furor da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no seu manto e nas suas coxas está escrito esse nome. Eu falei aqui na sexta-feira, hein? Em letras garrafais. Oh glória! Olha só: Reis dos reis, Senhor dos senhores, Reis dos reis, Senhor dos senhores. É esse Deus, é esse Senhor que nunca perdeu uma batalha, que nunca abriu mão de você. Esse Deus que escolheu você, esse Senhor que foi buscar você na macumba, foi buscar você no tráfico. Esse Deus poderoso, porque para tirar a minha você das trevas, só Ele tirou você das trevas, abriu os seus olhos,
arrancou você da mão do diabo, tirou, é meu. Me escolhi. Você era um perdido. Me desculpa a expressão, você era um maconheiro, um cheirador de farinha, um perdido, sem teto, sem paz. Você lembra quantas vezes você estava no bar, valente, vou matar, hoje eu mato, eu faço, possuído, mas Deus, o amor dele infinito por você, amor incondicional, foi lá, arrancou você de lá, tirou as vendas, te deu um nome, te deu uma família, te deu uma casa, colocou você de pé. Hoje a sua família olha para você e diz verdadeiramente: Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus, porque Deus mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou a casa dele. Deus. A Jesus, no Sermão da Montanha, terminando o Sermão da Montanha, o Senhor, ele começa a falar sobre o reino. Ele fala assim: olha, não juntai tesouro, não acumule não. Que a questão não é de você ter as suas coisas, você trabalhar, ter o seu carro, a tua casa, os seus esforços, você tem as suas coisas. A questão é quando você coloca o seu coração nessas coisas. Você percebe que quando ele começa aqui, vai ser: não acumule para vocês tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem destrói, aonde os ladrões roubam e furtam. Mas acumule para vocês tesouro no céu. O que é tesouro no céu? O que é tesouro no céu? É viver o reino. O que? Justiça. Justiça, paz e alegria. Esse é o reino. Quando você vai ler sobre os frutos, que Paulo lá escreve na igreja de Gálatas, ele fala sobre isso. Ele fala: o segundo fruto é alegria, e o terceiro fruto é paz. Amor, alegria e paz. Paz, o fruto do Espírito. Se você está sem paz, você está sem o fruto. Paz. Ele fala assim: não acumule. Aí ele vem aqui e fala assim: ó, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o seu coração? Em algo perecível? Pastor, a casa vai ficar, o carro vai ficar. Tem hora que as pessoas, né? Ontem eu estava vendo um filme e tem um ator, e a pastora falou assim: tá vendo aí, ó, bilionário, mas já ele esticou tanto a pele dele, negócio de plástica, mas mesmo assim já percebe que é plástica. Aonde está o seu coração? Eu estou falando aqui para você não fazer os seus procedimentos. Amém? Amém, pessoal? Estão entendendo? Amém? Tem que se cuidar, né? Mas se cuidar, aonde está o seu coração? Começa aí, vê onde está o teu coração. Se é no reino, ou se é nesse mundo passageiro. Quando você passa a ler a palavra, você começa a entender, e glória a Deus que aqui nós amamos a palavra, e aqui nesse lugar a prioridade é a palavra, porque eu vou ter que prestar conta diante de Deus. Que coisa, você trabalhar, você vai conquistar. Eu sei aqui em sermão, se eu pregar aqui, você vai chorar. Aí Deus abriria a porta para você. Meu Deus, eu estou vendo, glória a Deus, aleluia, maravilha. Apesar que Deus me deu uns talentos, mas eu quero que você entenda que a importância de todas essas coisas que nosso coração almeja é você estar com Ele eternamente.
Porque a partir do momento que você se relaciona com Deus, que você vive intensamente esse Deus que deu vida a você, esse Deus que abriu, que tem abençoado a tua caminhada, as coisas é diferente. Aonde está o seu coração? Aonde está? Você está se apegando a coisa perecível que vai ficar? Ele falou: aonde estiver o coração, aí estará o seu tesouro. Pastor, mas não tem mais. A Bíblia fala: coração é isso aqui, ó. Qual as suas escolhas do dia a dia, o que você tem pedido ao Senhor, qual o seu sentimento dessas coisas? Ele fala aqui, ele vai ainda, né? Ele fala aqui no 22: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Os olhos é a candeia. Os seus olhos, aquilo que reflete, aquilo que você olha, vai refletir na sua alma. Na sua alma. Aonde você tem colocado os seus olhos? Olha a importância da candeia dos olhos, né? Do corpo aqui. Olha o que ele fala aqui: e todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas são essas trevas. Se os seus olhos for bom, amém, aqui. Se os seus olhos for mal, tu estará em trevas, em densa trevas, e densa trevas. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, outro se dedicará e desprezará o outro. Vocês não podem servir a dois senhores, a Deus ou ao dinheiro. Coisas. Ou você serve a Deus ou ao dinheiro. Vou repetir de novo. Aonde está o teu coração? O Senhor não está falando aqui que você não tem que ter, que você não tem que atrapalhar, ter suas coisas. Está falando do seu coração. Aonde está o seu coração? A questão é o seu coração, é o seu desejo, porque do coração que surge os desejos. Jesus falou que contamina o homem não o que entra, é o que sai. Amém? Jesus estava um dia inteiro sem comer com os discípulos viram uma plantação, acho que não sei se era milho de algo, eles entraram, começaram a comer e os caras começaram: não pode! E Jesus: opa, por que não pode? Que contamina o homem não é que entra ou que sai. Aonde está o seu coração? Aonde estiver o teu coração, aí estará o seu tesouro. Não se apegue àquilo que você não tem controle. Amém? Muitos começaram bem com propósito: Senhor, se você me der, eu vou fazer isso. Eu conheci várias pessoas que passaram por aqui. Eu lembro de um moço que chegou aqui, então testemunho rapidinho. Ele estava falido. Estava indo embora para a África. E aqui nesse lugar Deus deu uma palavra profética para ele. Falou assim: olha, para você saber que é Deus está falando com você, essa empresa que está falida, Deus vai restaurar ela. E para você saber mais que é Deus vai te dar outra empresa para você sossegar. Amado,
Deus restaurou a empresa dele. E Deus deu outra empresa para ele. Deu. Ele era fiel. Fomos lá na cidade, inaugurou. Amado, foi um sucesso a empresa dele lá. E ele não estava conciliando, né? Aqui lá, ele falou assim: pastor, eu vou vender a empresa. Lá que não estava conciliando. Beleza, vai vender? Ora aí e tal. Ó, eu vou vender e vou voltar, vou trazer o dízimo. Tá bom para a igreja e tal. Beleza. Amado, ele foi, nunca mais ele voltou. Nunca mais ele voltou. Nunca mais. Aí passado um tempo, eu tive um sonho. Que eu passava no Rondon. Eu vi aquele rapaz com um saco na cabeça, ele levando, trabalhando. Eu não entendi princípio o sonho. Onde eu me encontrei com o cunhado dele e falei assim: eu teve um sonho assim com abençoado. Eu falei assim: pastor, era a profissão dele. Era a profissão dele? Era, pastor. Eu falei assim: olha, ele vai perder tudo. Não sei o que estou falando não, viu? Foi o sonho que eu tive. Pessoal, ele tinha casa no rancho fechado, ele tinha tudo. Casa que valia 500 mil, ele estava bem. Amado, eu vou falar para você. Não fala que isso com alegria, não. Jamais. Porque quem falou com ele foi Deus, não foi eu. E a minha fala aqui não é para ameaçar ninguém, amém? Porque aonde tiver seu coração, aí terá o seu tesouro. Então, ele perdeu tudo. Ele perdeu a casa, ele perdeu as empresas, perdeu tudo. E o cara, ele andava num linho, ele andava numa... O cara era bacana, Eu encontrei com ele lá no Rondon. Abracei ele, conversei com ele, falei lá na igreja. E ele com vergonha de mim, desconversando, falei: vai lá, benção. Leva a esposa, os meninos. Não, pastor, tá tudo bem. Aonde está o teu coração, aí estará o seu tesouro. Deus, Ele colocou você desse reino. Estabeleceu um propósito para você nesse reino. E o desejo de Deus é que você permaneça nesse reino, levando a palavra desse reino. Firme. Com a palavra, com os seus recursos. Por que não? Se é o Senhor que tem me abençoado, eu não tinha nada. Eu cheguei nessa terra, não tinha nada, solteiro, mano de favor. Eu ia comer na casa da Jaque todo dia, de manhã, de tarde, de noite. A pastora Cleide chegava lá, sentava, ela me servia, ia na padaria pegar pão para mim, fazia café para mim, almoçava lá, jantava lá, cuidou de mim. Você está entendendo? Quando Deus te dá algo, é para um propósito. Então não coloque o teu coração naquilo que Deus te deu. Deus te deu para um propósito. Vê a sua vida, você não tinha nada. Você lembra? A dificuldade que você enfrentava, a dificuldade que nós enfrentamos. Perceba. E hoje Deus colocou você numa posição que hoje você pode ajudar. Deus colocou você numa posição que você pode servir com seus bens. A Bíblia diz em Lucas capítulo 8 que as mulheres serviam o Senhor com seus bens, porque o coração dela não estava nas coisas, mas no propósito. Por isso que Jesus, ele falou assim: você não só pode servir a Deus e o dinheiro. Aí ele vem aqui no versículo 25: portanto eu digo, não se preocupe com sua própria vida, enquanto que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, enquanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, não semeia, não
colhe e nem armazena em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Ó homem de pequena fé. Olha o que Deus está falando aqui. Não é isso que tem acontecido conosco esses anos todos? Você lembra das crises lá, Preta? Eu acompanhei esses anos aí. Você e o Osmaí, que vocês passaram lá, a Maria. Quantos aqui passou crises financeiras, espirituais, situações? Mas Deus sempre estava lá, porque Ele é fiel e verdadeiro e justo. Amém? Quantas situações nós enfrentamos aqui, que você está enfrentando aqui? Deus, Ele não te abandonou e nunca vai abandonar. Somos nós que abandonamos. Somos nós que se afastamos por causa do nosso orgulho, por causa da avareza, por aquilo que eu podia fazer e não faço porque eu endureço o meu coração. Não endureça o coração, aquilo que não é seu. Não endureça o coração daquilo que Deus colocou no teu coração. Ele gerou, Ele te deu dons. A Bíblia diz que Ele deu talento 5 para um, 2 para um e 1 para o outro. Que tinha 5 Sueli ganhou 5. Que tinha 2 Sueli ganhou 2. E que tinha 1, pegou e enterrou. E sabe que Jesus falou que aquele que enterrou amaldiçoou. Talento não se esconde, se enterra. Aquilo que Deus deu para você, ou a sua vida, ou os seus bens, foi para um propósito, para o reino. Então o momento é agora, não é amanhã. Não é amanhã. Até quando você congrega aqui comigo? Tem pessoa que está comigo aqui há 20 anos. O Júnior já tem uns 18 com a Márcia. O Rogério está desde o começo comigo. O Rogério Bono está comigo desde o começo. Rogério Bono, comigo. Fundou a igreja comigo. O Rogério e a Jaqueline aqui comigo. Vocês conhecem a minha conduta. Não sou perfeito. Não sou perfeito. Sou pecador. Olha eu erro, hein? É só você andar comigo. Mas eu e minha casa, nós estamos aqui se esforçando, lutando, amém? Para que almas e pessoas cheguem, para que o Espírito Santo salve, transforme e cure. Hoje entrou a família do Rogério. O seu Rogério solteiro. Hein, Letícia? E lá na Letícia só chave aquela Letícia, né, Rogério? Ei, Rogério. Você está entendendo? Eu conheci as filhas da Preta, tinha 8 anos, 9 anos, através da Márcia. Cara, Deus colocou você nesse lugar para vocês semear, para vocês batalhar comigo, para nós vencermos esse principado que está lutando contra nós aqui faz anos. Eu sozinho, meu querido. Deus colocou você aqui para fazer parte desse exército, fazer parte desse exército, fazer parte dessa guerra que nós estamos enfrentando aqui. Você viu quem falou? Está preocupado com o quê? Toda vez que Deus quer falar com o homem, Ele usa a natureza. Vocês perceberam? Deus usa a natureza. Ele fala assim: olha para a natureza. Olha para a natureza. Como é lindo a natureza, pessoal. Quando você vê aquelas montanhas na Suíça, aqui no nosso país, quando você vê a Caatinga, até a Caatinga é linda. A Caatinga. Quando você vê a Amazônia, os rios, o mar. Eu lembro quando eu levei a pastora para conhecer minha mãe, quando ela viu o mar, a pastora foi tão impactada que ela olhou o mar assim e falou assim: meu Deus, como as pessoas não acreditam em Deus. Porque o impacto, quando você não conhece o mar, e você vê o mar pela primeira vez, há um impacto muito grande. Impacto muito grande. Você vê aquela mundaréu de água, meu Deus. E a Bíblia diz que o mar obedece a palavra. Deus falou assim: mar, é até aqui, viu? Não avança não, tá? E quando avança, porque Deus dá autorização, vai. Esse Deus que você serve é o Deus que nós servimos. É o Deus do reino. Não se preocupe o que comer, o que beber, o que se vestir. Essa é a preocupação de muitos. Deus tem cuidado de você até aqui. Quando você não tinha nada, né? Deus estava lá com você.
Você lembra? Aquela ferramentinha, meu Deus, você precisando de ferramenta, precisava da 24. Igual no trabalho esses dias, eu peguei a 24, sumi com a ferramenta. E o encarregado, brabo, Sandrinho, me chamando de Sandrinho. Sandrinho, cadê a 24? Eu falei, nunca vi na minha vida. E atrás dessa 24 para abrir a máquina, Júnior. Cadê essa 24? Cadê a 24? E eu esqueci, é tanta ferramenta que eu fico doidinho. É 8, é 6, é 5, é 1, sei lá. Eu fui abrir a máquina e esqueci a 24 na máquina. Cara, quando você está nervoso, cadê a ferramenta? Eu falei, nunca vi na minha vida essa 24. Desde que eu cheguei aqui, eu nunca vi. Aí, nós fomos para a cozinha, na hora que voltou, ficou de frente com a máquina. Ele olhou assim para mim, você nunca viu a 24, né? Aí ele falou um palavrão, eu falei, fala palavrão não, bencinha. O dia tá bem, tá bom o tempo. Aí ele pegou a 24, tirou aqui, foi abrir a máquina. Oh, glória. Ei, Deus cuida. Deus tem cuidado de você. Pastor, olha a minha situação que eu estou vivendo. É suas escolhas. As suas escolhas trouxe você até aqui. Essa tribulação, essas coisas diárias que nós enfrentamos, as suas escolhas. O que eu faço? Pede misericórdia a Deus. Permaneça no caminho, Francisco. E Deus vai fazer o que Ele sempre fez com você. Ele vai continuar sendo Deus na tua vida. Independente se você é bilionário, se você não é nada, se você não tem nada, se você tem tudo, Ele vai permanecer fiel, verdadeiro e justo. Sempre. Amém? Vamos ceiar, cada meninas.